Caso o Rafinha pode ter reviravolta, segundo uma jornalista, sim, tá? E o Rafinha mesmo, ele desabafou nas redes sociais sobre isso, tá bom? Luan Poli, goleiro do Sport. Eu vou explicar para vocês qual a situação dele com o time do Flamengo, se existe alguma negociação com esse goleiro, tá? Em relação ao Ninho do Urubu, Ninho do Urubu comprou uma máquina hiperbárica para a medicina do esporte e deu um passo aí para o futuro, tá bom? Flá TV+, vou te dar dicas para você poder assistir o jogo da melhor maneira possível pelo aplicativo, pela internet da Flá TV+, tá bom? E em relação ao Campeonato Carioca, pode até ser paralisado aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou explicar um motivo para você da continuidade dos jogos, mesmo aqui na cidade do Rio de Janeiro, sendo paralisado, tá? Essas e outras vocês vão encontrar na Fla Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. Vocês encontram as estatísticas totais do Flamengo, notícias, vídeos, transferências e também podem curtir a Bundesliga e a Liga 1 gratuitamente. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Segundo a jornalista Ana Beatriz Ayati, do Coluna do Fla, existe ainda a possibilidade de uma reviravolta no caso aí do Rafinha e o time do Flamengo, né? Segundo ela, a proposta ainda está na mesa e existe na mesa do Rafinha, né, para ele poder aceitar ou não. E existe ainda um mínimo otimismo, mas existe o otimismo na diretoria do Flamengo para o Rafinha aceitar essa proposta sem as luvas, né? O que pegou foram as luvas pedidas aí pelo Rafinha. Mas em contraponto a isso, o Rafinha, ele desabafou nas redes sociais e desmentiu a diretoria, né? Ele falou que era mentira da diretoria a parte financeira. Uma coisa muito pesada, né? Segunda-feira o Rafinha falou que vai dar, acho que é uma coletiva, uma entrevista, mas vai explicar mais profundamente o que aconteceu. E eu vou abrir aspas aí para as palavras do Rafinha que ele falou, né, nas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante esse tempo, inclusive nesses dias envolvendo a negociação para a minha volta. Vocês estão no meu coração e da minha família para sempre. Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido. E ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro, a questão financeira não foi o motivo. Muito grave isso, tá? Virou um racha aí, né? Flamengo fala uma coisa e Rafinha fala outra. Segunda-feira irei me pronunciar. Fica aqui o meu agradecimento ao clube e a alguns diretores e ao departamento de futebol. Os anos passam, se passam jogadores dirigentes, mas fica o Flamengo. Saudações rubro-negras. Foi o que escreveu aí o Rafinha. Então, segundo a Ana Beatriz do Coluna do Fla, ainda existe uma possibilidade dele fechar com o time do Flamengo. E, segundo o Rafinha, é mentira da diretoria em relação à parte financeira. Não foi esse o motivo, segundo o Rafinha. Se não foi esse o motivo, só pode ter sido alguém de lado financeiro, ou o BAP mesmo, né, que sempre tem uma rusga aí com o Marcos Braz. Não sei realmente o que acontece, também não sei o porquê que o Landim não afasta o BAP. Não sei o que tem um com o outro aí que não sai de perto um do outro. Bem complicado. A gente sabe tudo que já aconteceu, que o BAP já falou em público aí. É difícil, né, gente? É difícil. Então, fica aí as palavras do Flamengo contra as palavras do Rafinha, e o Rafinha vai se pronunciar amanhã, mas, segundo o Coluna do Flamengo, existe a possibilidade de reviravolta, uma reviravolta que, sinceramente, eu não acredito. Coloque aqui nos comentários a opinião de vocês, por favor, sobre tudo isso. E sobre a possível paralisação aí do Campeonato Carioca, vamos explicar para vocês aí o porquê que o Campeonato Carioca não vai parar, mesmo se o prefeito Eduardo Paes paralisar todas as atividades que não são essenciais
e entre elas o futebol está incluída, né? Vamos lá. Se o prefeito Eduardo Paes paralisar o Campeonato Carioca, não permitir as partidas do Campeonato Carioca, o governador Cláudio Castro, ele já disse que não vai interromper o campeonato. Então, o que acontece? O Eduardo Paes, se decretar amanhã, que é o que está previsto, o fechamento praticamente todo da cidade, não vão poder ter jogos aí no Maracanã, nem em São Januário, nem no Newton, nem em nenhum estádio aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas lembrando que a gente tem o estádio em Volta Redonda, né? A gente pode usar o estádio em Volta Redonda e a gente também pode usar o Elcir, né? Estádio lá do Boa Vista, em Saquarema. Então, galera, é o seguinte, o Campeonato Carioca não vai ser paralisado, tá? Caso o Eduardo Paes não permita que se jogue futebol aqui na cidade do Rio de Janeiro, os clubes vão continuar o campeonato em outras cidades. No caso aí, Volta Redonda ou Saquarema, vai ter um deslocamento maior de ônibus? Vai. Mas o campeonato não vai ser paralisado. A gente sabe que esse ano tá tudo bem entulhado, né? As datas estão entulhadas uma em cima da outra. Se paralisar o Campeonato Carioca, vai ter que empurrar aí para o meio do Campeonato Brasileiro. E aí vai ficar complicado. Então, o caso é o seguinte, o governador versus o prefeito. O prefeito parando o futebol, o governador vai permitir a continuidade em outras cidades, né? Sem ser na capital do Rio de Janeiro. Então, Volta Redonda aí é o alvo principal caso o governador Eduardo Paes pare o futebol no Rio de Janeiro, tá? Só para vocês saberem, para ficarem tranquilos, se parar o futebol na cidade do Rio, não para o Campeonato Carioca, porque jogaremos em outra cidade. Vamos lá, nação, vamos falar sobre a Flá TV+, né? O que eu posso fazer para ajudar vocês a conseguir ver o jogo da melhor maneira possível. A gente, na minha última live no sábado, a gente comentou sobre isso, eu e o Sancil, a gente deu dicas, né? E eu quero trazer essas dicas para vocês aqui também. O que acontece? A Flá TV+, ela está cada vez se estruturando mais, comprando aí mais servidores, de uma maneira fácil para vocês entenderem, né? Mais servidores para que mais pessoas possam ver sem problema, né? Na última partida, o Flamengo, ele já conseguiu ter muito menos problemas com as pessoas que estão pagando a Flá TV+, para poder ver. Mas muitas pessoas têm reclamado que está travando. Então vai aí minhas dicas, né, para poder ajudar os senhores. Se você tiver em casa e tiver um roteador, uma internet cabeada em casa, tenta assistir pelo computador via cabo ou botar o cabo na televisão e entrar no navegador pela internet na televisão para que você tenha uma velocidade maior e menos travamento, tá? Assim como é no computador também. Se vocês puderem dar preferência ao cabo, é melhor, tá bom? Se vocês forem ver via Wi-Fi dentro de casa, por favor, verifique se outras pessoas dentro do celular não estão utilizando a internet, principalmente vendo vídeo. Se estiver vendo Netflix, então, com certeza a sua transmissão vai travar. Então, pede para a galera, na hora do jogo do Flamengo, desligar os aparelhos celulares do Wi-Fi da sua casa. Outra dica, não fique longe do seu roteador, fique perto do seu roteador, tá? Isso para quem tem uma internet dentro de casa cabeada, beleza? Ponto. Agora, se você tiver o seu 4G, o seu 3G ativo para poder ver o jogo, se você não tiver internet de casa, primeiro verifique se você tem dados suficientes para poder assistir uma partida. Durante a partida toda, você vai gastar em torno aí de 1 GB de internet para poder ver a partida inteira, tá? Então vê se seu pacote tem dados suficientes para ver a partida toda, vê se os seus pontinhos da operadora estão no máximo. Se não tiver, vai para algum lugar da casa que ele pegue o máximo de pontinhos possíveis para que a sua internet fique boa para você poder assistir o jogo sem travamentos, tá bom? Essas são as dicas aí, depois eu vou trazer de novo essas e mais dicas também para vocês não terem o jogo travado aí durante a Flá TV+, durante a transmissão da Flá TV+, que é pela internet. Então a gente tem que cuidar da nossa internet também
para que não trave. Não é só a Flá TV Mais que tem que fazer a parte dela. A gente, dentro dos nossos lares, também temos que fazer as nossas partes, tá bom? E o Flamengo, né, o Ninho do Urubu, o Flamengo adquiriu uma câmara hiperbárica, que é o quê? Ela ajuda os atletas a se recuperarem de lesões e recuperarem o músculo também após a partida muito mais rápido. O porquê disso? Vou deixar até foto para você aí. É uma câmara que você entra dentro dela e ela consegue aumentar o nível de oxigênio, fazendo assim uma oxigenação muito maior dos seus músculos, conseguindo uma recuperação muito mais rápida. E a gente sabe, né, que nesse ano que vão ter várias partidas, vai ser um ano mais curto, mas com várias partidas. É partida quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Fica muito difícil a recuperação de um jeito normal. Então o Flamengo aí na vanguarda brasileira é o primeiro time a adquirir essa câmera hiperbárica para a medicina do esporte, né? O Flamengo está na frente dos outros clubes em relação à medicina do esporte e deu mais um passo com a compra desse equipamento, que é muito caro, mas também é fundamental aí para a recuperação muscular dos atletas e também de lesões, né? Porque quando você aumenta a oxigenação, as células, elas conseguem se recuperar muito mais rápidas, tá? Então é isso, galera. Flamengo aí na elite do futebol, tentando melhorar cada vez mais. E também na parte de medicina do esporte. Tá de parabéns o Ninho do Urubu, cada vez mais dando um passo rumo ao futuro. Nação Rubro-Negra, sobre o Luan Poli, que é o goleiro do Sport, que fez 10 jogos aí sem tomar gol pelo Sport no último campeonato, ele está sendo aí especulado no time do Flamengo, né? Na última partida do Sport, ele não atuou, ele foi sacado do time pelo Jair Ventura e o Sport acabou goleado aí por 4-0, mas isso não vem ao caso, né? O importante é o seguinte, o diretor do Sport, ele falou sobre o interesse do Flamengo, né? E ele disse que não existe nenhuma proposta pelo Luan Poli, nenhum diretor do Flamengo se comunicou com o Sport e o próprio Luan Poli foi questionado aí sobre o interesse do rubro-negro e falou que o Flamengo não fez nenhum contato, não fez nenhuma proposta. Então, existem aí goleiros na mira do Flamengo que a mídia coloca uma hora ou outra por causa do interesse do Ajax aí no Hugo Souza, mas a princípio o Luan Poli não é esse goleiro aí que o Flamengo pretende contratar. Vamos ver mais para o futuro o que vai acontecer, mas por enquanto o Flamengo nem entrou em contato nem com o Sport e nem com o Luan Poli, tá? Então, para quem quer o Luan Poli no Flamengo, eu não acredito que o Flamengo vá contratar ele. Para mim, não é um goleiro aí no nível do Flamengo, né? Se a gente perder o Hugo Souza, a gente vai ter que repor, mas a princípio o Luan Poli não é esse goleiro para a gente poder botar nas redes lá embaixo da trave do rubro-negro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!